Bom dia a todos. Estamos mais nesse domingo nublado, mas um domingo gostoso, né? Domingo com a temperatura amena. Estou um pouco ansioso. Para o pessoal de casa, a gente está transmitindo também pelo Facebook. Nós estamos testando um novo microfone aqui, que nos foi doado por um casal que começou a frequentar essa casa, né? E é uma história bacana, antes da gente começar no tema, né? Uma história bacana porque esse casal começou a frequentar o centro e tudo mudou na vida deles, né? E aí, como presente, ele mandou pro Equinha um microfone de lapela aqui, porque ele sentiu a necessidade. Teve um dia que ele não veio no centro, e aí ele foi assistir pelo Facebook e ele achou que estava muito baixo o som, né? Acabou não conseguindo ouvir muito bem e nos presenteou com esse microfone. Estamos aprendendo a mexer, não sei se vai ficar bom, né? Eu também vou tentar me policiar no né. Da outra palestra, eu fiquei incomodado, eu assistindo a minha palestra, esse cacuete. Bom, para a gente dar início, hoje a gente vai falar sobre a prece de Cáritas, mas vamos, nesse momento, fechando os nossos olhos, nos sintonizando a essa espiritualidade maravilhosa que está aqui presente, que preparou já este ambiente para esse domingo gostoso, para esse domingo de palestra, sintonizando aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, aos benfeitores, aos espíritos de luz, ao nosso Mestre Jesus, que através dele a gente se liga com o nosso Pai, nosso Criador, a quem nos deu a oportunidade de estarmos aqui no mundo material, para que a gente possa evoluir cada vez mais. Que assim seja. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Isabela que está hoje aqui presente. Fico feliz. Ela assistiu a primeira palestra, né? Acho que pelo Facebook. E a Isabela, nosso contato era na Mocidade Espírita. E toda abertura da Mocidade Espírita, eu realizava a prece de Cáritas, né? Até mesmo para que eu pudesse decorar, porque a prece de Cáritas é grande. Então, eu realizava a prece de Cáritas e teve, acho que dos temas lá, eu acabei falando um pouquinho da prece de Cáritas. E aí ela me sugeriu, né? Ó, Nédio. Aí ela me sugeriu, ela falou, por que você não faz novamente a palestra da prece de Cáritas? E casou muito bem. Estamos em dezembro, o mês em que nós celebramos o nascimento de Jesus, um mês muito iluminado, né? Um mês iluminado, e que essa prece, ela foi psicografada na noite de Natal. Então, uma prece fenomenal para essa época e também fenomenal para a nossa vida. A gente vai ver que a prece de Cáritas, se a gente seguir a prece, nós vamos evoluir muito rapidamente. Porque é uma prece de agradecimento e é uma prece que nos sintoniza mais intimamente ao nosso Pai, nosso Criador. E é uma prece que é voltada para todos. A gente agradece, a gente pede, mas não para nós. A gente pede para todos, para o nosso plano, para os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Eu preparei um slide, a jornada da alma, desvendando a profundidade e o poder da prece de Cáritas. Como dito, né,
Um farol de esperança através dos tempos. A prece de Cáritas, ela foi psicografada na noite de Natal, no dia 25 de dezembro de 1873, em Bordeaux. Eu não sou muito bom de francês, né? Eu acabei esquecendo das minhas vidas anteriores, mas acho que é Bordeaux. Então ela foi psicografada na noite de Natal pela senhora Madame Watteville Creel e pelo Espírito Cáritas. Ele se apresentou como Espírito Cáritas, né? Essa prece, ela não é uma mera repetição de palavras, mas o convite à elevação moral. Um mapa que ecoa os princípios da doutrina espírita, guiando a alma na busca pela reforma íntima como base para o bem coletivo. Às vezes a gente acaba decorando uma prece e a gente não faz essa prece com o coração. São simples palavras decoradas. E a prece não é isso, né? A prece é para que nós possamos nos ligar ao nosso Criador, aos espíritos de luz, aos nossos mentores, e ela tem que vir do coração. Então, uma prece que vem do coração, mesmo não sendo decorada, é mais salutar do que você decorar uma prece. Eu, quando decorei a prece de Cáritas, eu decorei para depois poder senti-la em todas as suas palavras, né? Depois que você decora, você começa a analisar as palavras. E aí, quando eu recito a prece de Cáritas, eu vou sentindo palavra por palavra, né? É isso que a prece tem que refletir para nós. É isso que a prece engrandece ou nos deixa melhores no nosso dia a dia. A mensagem do amor e da renovação. A mensageira do amor e da renovação. Especulada como uma mártir cristã da Roma antiga, século 1 a 4 depois de Cristo, Caritas, do latim caridade, simboliza fé inabalável. Seu sofrimento antigo se transformou em uma missão de caridade eterna. Pesquisando esse espírito Cáritas, ele viveu no século I ao século IV, não sabemos exatamente o período, pós-Cristo, e foi uma das... provavelmente foi uma mulher, né? A gente vê ali... foi uma mulher que ela seguiu os ensinamentos do Cristo, né? Então ela colocou em prática os ensinamentos do Cristo como um discípulo, né? E aconteceu a mesma coisa. Ela foi aprisionada, ela sofreu muito, e não sabemos qual foi seu fim. Mas mesmo sofrendo, ela nunca perdeu a fé. Ela sempre manteve a fé naquele que a ensinou, Jesus Cristo, e naquele que a criou, o nosso Pai. Diz que ela pode ter sido Flávia Domitila, Priscila, Justina de Paula ou Inês de Roma. Nós não sabemos, mas sabemos a sua importância. Então não precisamos saber o seu passado, mas saber que esse Espírito iluminado trouxe para nós essa grande mensagem na noite de Natal. No século XIX, convocada pelo Espírito Verdade para a equipe da Terceira Revelação, ela se manifestou através da médium Madame Creel, entregando mensagens que ligam a dor à transformação moral ativa. Então ela foi um espírito chamado por Jesus para que trouxesse a terceira revelação, que é o Espiritismo. Ela se manifestou através dessa médium. Tem várias passagens desse espírito no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela contribuiu em muito com o início da doutrina. A prece, sintonizando a alma com o divino.
Segundo a doutrina espírita, a prece é uma ferramenta de transformação. Como nós vimos, não é uma prece decorada. A prece, quando ela é feita pelo coração, ela transforma, nos transforma em pessoas melhores. Não altera a vontade divina, mas eleva a nossa. É um ato de adoração. Então não quer dizer que se a gente for fazer uma prece e a gente pedir a Deus, e se aquilo que a gente pede a Deus não pode ser nos dado naquele momento, né? Não quer dizer que a gente vai se revoltar contra Deus. Então a prece ela não muda Deus, mas ela dá a nós a nossa transformação. Ela dá essa ligação com o plano espiritual. Lógico que Deus, na sua sabedoria, vai nos atender da melhor forma possível. Muitas vezes não é do jeito que a gente quer, né? Mas colocando uma situação na nossa vida para que a gente possa engrandecer, colocando alguém ali para nos auxiliar, né? Quando a gente está sofrendo. Então é assim que Deus, Ele age sobre nós. É um ato de adoração, louvor e súplica, que quando sincero, atrai bons espíritos, fortalece a alma contra as tentações e nos torna focos de energias superiores. Orar de forma sentida nos liga à energia divina, gerando paz interior e irradiando luz ao mundo. Para a gente ver como a prece, né, ela influencia não a nós, além de influenciar nós, mas ela influencia todo o nosso entorno, né? A prece feita com sinceridade, ela atrai os bons espíritos e também emana energias salutares para todos os cantos que a gente irradia, para aquela pessoa que a gente pede, para aquela situação. Então a prece é uma irradiação de luz. O fundamento, reconhecendo o Pai. Então agora nós vamos entrar na prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade. A prece começa estabelecendo uma relação de intimidade filial com o Pai. Não de temor. Reconhece a dualidade divina essencial, o poder onipotente que tece o universo e a bondade misericordiosa que acolhe o coração humano. Essa proximidade dissolve o medo e nos convida à confiança. Então aqui a gente já começa, Deus nosso Pai. A gente vê, né, essa filiação que nós somos desse Criador. Então ela tira esse medo de um Deus que na época de Moisés era um Deus vingativo, que era necessário naquela época, né? E ela nos liga a esse Pai amoroso, esse Pai bondoso, mas que tem o poder, né? Tem o poder para transformar a todos e a tudo. Mas se o nosso Pai não tivesse bondade e só tivesse poder, quem tem poder e não tem bondade no seu coração é um tirano. E nós vemos que nosso Deus não é um tirano, é bondoso conosco. Mesmo quando a gente, naquela dificuldade que a gente fala, nossa, por que Deus não me socorreu? Será que não está socorrendo mesmo? Será que aquilo que nós estamos sofrendo não é necessário para que lá na frente a gente possa ver que foi necessário para o nosso engrandecimento? Então essa é a bondade de Deus. Nas menores coisas, nas menores situações, Ele nos coloca no caminho correto. Força e luz e compaixão. Continuando. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Opa, desculpa. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Então o primeiro movimento é sair de si. Pede-se força, que é a resiliência para transformar a provação, a forja espiritual, não o castigo, em crescimento. A luz,
que é o esclarecimento espiritual para a busca sincera da verdade, dissipando a ignorância, e a compaixão e a caridade, que é o remédio para o egoísmo, a capacidade de sentir com o outro e agir com amor desinteressado. Então a gente começa, dai força àquele que passa pela provação. Todos nós estamos passando por uma provação, independente da situação. Nós estamos no mundo de provas e expiações, então a gente pede, dai-nos força para que a gente possa passar pelas nossas provas. Dai a luz para que procure a verdade. A gente procura essa verdade, é a verdade em que nós temos uma jornada aqui terrena e temos uma jornada no plano espiritual. Então nós estamos buscando essa verdade. A luz que nós podemos aqui, até no nosso caso, a doutrina espírita que nos dá o farol, que dá a luz para que a gente possa entender um pouquinho da nossa existência e o que nós estamos fazendo nesse mundo de provas e expiações. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade, duas palavrinhas também, de suma importância, a compaixão e a caridade. A compaixão tira de lado o egoísmo. Quando nós temos compaixão, a gente pega a dor do próximo, a gente pega as mazelas do próximo como se fosse nossa, e aí nós temos a possibilidade de ajudar aquele irmão. O egoísta não pensa no próximo. A caridade, a gente sempre fala da caridade, fora da caridade não há salvação. Então nós temos que ser caridosos com o próximo, não somente caridade material, a gente vai ver que a prece fala da caridade pura, né? Então mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais da caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. A prece abrange as dores arquetípicas, viajor, todos nós, em nossa peregrinação terrena, necessitando de orientação divina, a estrela guia. Aflito, aquele que sofre na alma, clamando pelo abraço da consolação divina. E doente, o corpo e o espírito que busca o repouso regenerador que cura e equilibra. Todos nós somos viajores. Todos nós estamos aqui nesse plano, passando como se nós estivéssemos num barquinho. Nosso espírito está dentro de um barquinho, navegando sobre esse mar, que é o plano terreno. As tempestades vêm, a escuridão, às vezes, tampa os nossos olhos, mas se a gente olhar para cima, a gente vai ver a estrela guia. A gente vai ver Deus lá, nos iluminando e guiando. Como era antigamente, os navegantes que olhavam para o céu, olhavam para aquela estrela e sabiam o caminho a ser seguido. O viajor, o aflito, aquele que sofre na alma, clamando pelo abraço da consolação. Todos nós passamos alguma aflição na nossa vida, mas sabemos que o consolo está ali do nosso lado, né? A prece nos remete ao nosso Pai, que vem nos consolar, uma palavra amiga, muitas vezes aquela pessoa que a gente nem esperava, vem falar uma palavra que nos fortalece. E o doente, nós somos doentes de espíritos ainda, nós temos muitas faltas. A nossa doença também pode ser na carne, mas a prece alivia tanto a nossa doença espiritual e muitas vezes nos auxilia na nossa doença material. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, dai à criança o guia, ao órfão o pai. Mais uma vez a gente suplica a Deus, né? Um olhar para a correção e o amparo. Pede-se a graça do arrependimento que liberta, não que aprisiona. A verdade que ilumina o espírito e desfaz ilusões. E o amparo divino para os mais vulneráveis. O guia para a criança e o arquétipo do Pai Celestial para o órfão, que preenche o vazio com amor incondicional. A criança que a gente pode colocar até nós somos uma criança. Nós somos espíritos ainda imperfeitos no início da caminhada evolutiva. E o nosso guia, a gente pede o guia. E o guia está ali sempre ao nosso lado, o nosso mentor, ou uma pessoa encarnada,
que nos direciona, né? Num momento difícil, eu tive um guia, minha irmã está aqui, ela que me trouxe ao Espiritismo. Essa foi meu guia espiritual. Senhor, que a vossa bondade se estenda... Até me emocionei. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. A oração se torna universal. Pede que a bondade divina se estenda a toda criatura, animais, plantas e ecossistema. É um apelo à misericórdia para o ignorante, não condenação, e a esperança como âncora para o sofrimento. A fé se torna um compromisso de cuidar da criação como mordomos divinos. Então aqui a gente pede a bondade que se estenda sobre tudo que criastes. É isso que eu tinha falado no início, né? A gente pede para o próximo, não é só para nós, né? Para os animais, para o nosso planeta, para as plantas, tudo que Deus criou. E a gente pede a piedade para aquele que não vos conhece. Então aquele que ainda se encontra na ignorância, não conhece a Deus, não conhece a sua bondade, pedimos também que um dia ele vai encontrar Deus, um dia ele vai ter Deus no coração e vai seguir o seu caminho da melhor forma possível. E esperança para aqueles que sofrem, né? Os sofredores, muitas vezes estão ali, um sofredor que está no estado terminal, num hospital, sofrendo as suas dores. E a gente pede a esperança, porque sabemos que após a nossa passagem, a gente vai para um mundo melhor. E essa é a esperança que nós queremos implantar no nosso coração. A esperança de que iremos para um lugar melhor e que vamos deixar todas as mazelas terrenas aqui nesse plano. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. A afirmação do poder transformador do amor divino. Não é preciso uma inundação, apenas uma centelha para dissipar as trevas. Beber dessa fonte infinita é a promessa da cura universal, o fim de todo sofrimento pela conexão com a graça paterna. Então Deus não precisa de grandes obras. Deus não precisa nos mostrar através de grandes feitos. Uma centelha, uma luzinha ali, ilumina todo o plano. Um pensamento dele pode mudar todo o nosso planeta, todo o universo, né? E aí a gente vê o poder desse Pai tão amoroso. A gente pede para que a gente possa beber dessa fonte de bondade, que é o seu amor. O amor que ele tem para nós, que nós temos que ter para ele. Muitas vezes a gente não consegue, a gente acaba se afogando, né, nas nossas próprias lágrimas, e a gente não vê que a sua grandeza a gente não consegue enxergar. E as lágrimas que a gente desfere, né, serão secadas por ele. Então a gente tem que ter essa esperança no futuro, que todas as lágrimas que hoje nós derramamos é para o nosso engrandecimento e para a nossa evolução. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. A visão profética da humanidade unificada. O ápice da jornada não é individual, mas coletivo. É a superação do egoísmo para que todos os corações e mentes vibrem em uníssono, em um clamor de gratidão e amor que nos eleva de volta à fonte. Mais uma vez a gente está pedindo
E não somente para nós, mas para que todos nós possamos, em um só coração, em uma sintonia, que possamos voltar os nossos pensamentos ao nosso Pai. E um dia a gente estará pensando como um só, né? Quando a gente deixar o egoísmo de lado, a gente vai pensar como um só, no mesmo pensamento, e a gente vai compreender o nosso Pai. A gente está nessa jornada. Estamos a cada dia nos melhorando para que a gente possa mudar o nosso plano e sermos um só em pensamento. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo merecer a vossa misericórdia. A postura final da alma, humildade, paciência e anseio ativo. Como Moisés, nos colocamos em posição de receber a revelação divina. A adoração dos atributos de Deus se une ao compromisso de, através dos nossos atos, nos tornarmos dignos da misericórdia que buscamos. Mais uma vez, a gente se referindo a Moisés, que subiu ao monte e esperou com paciência que Deus lhe desse os mandamentos para que pudesse mudar aquela humanidade naquela época, que às vezes nós estávamos lá, né? Nós somos tocados por Moisés ou não. Eu não sei se eu fui tocado, porque se eu tive que reencarnar novamente, devo ter aprontado muito lá, né? Mas novamente a gente aguarda, esperançosos, de braços abertos, esse Pai amoroso que vem até nós. E a gente frisa mais uma vez o seu poder, mais a sua bondade, a sua beleza e sua perfeição. Deus é perfeito, né? Deus criou tudo da melhor forma possível para que a gente possa, então, passar por esse mundo e atingir a nossa felicidade eterna, que não é nesse mundo, a nossa felicidade, mas sim quando a gente conseguir tirar todas as mazelas do nosso coração. E lá no plano espiritual seremos felizes eternamente. O compromisso final, ferramentas para a ascensão. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Então aqui nós pedimos força, não para nós, mas para ajudar o progresso, pois a ascensão é mútua. As ferramentas para isso são a caridade pura, que é o amor em ação, sem vaidade, fé e razão, que é o equilíbrio que dissipa o fanatismo, e a simplicidade, que é a pureza que limpa a alma para que ela possa refletir a perfeição divina. Como nós tínhamos conversado anteriormente, a caridade pura, né? A caridade pura não é só a caridade material, é aquela caridade que a gente dá sem esperar receber em troca. É a caridade que Jesus nos ensinou. É a caridade quando um aflito vem até nós e por um abraço, uma palavra, transforma a vida daquela pessoa. Isso é caridade. Independente de se alguém viu esse ato ou não. Porque a caridade a gente não mostra. A gente faz de coração. Fé e razão. Nossa doutrina, né? O Espiritismo é uma doutrina raciocinada. É uma fé raciocinada. Quem tem fé e não raciocina, muitas vezes fica fanático por aquela fé e não vê outra saída, né? Não raciocina. É aquela fé em que é imposto uma situação, uma conduta, e que você segue sem raciocinar se aquilo é correto ou não, se aquilo seria o que Deus gostaria que nós fizéssemos. E a doutrina espírita, ela nos dá a fé num Pai,
a fé num mestre, a fé que nós estamos cercados por bons espíritos, a fé que nós temos ao nosso lado, protetores, e tanto encarnados quanto encarnados, e que possamos contar com eles a cada momento da nossa vida. E o raciocínio, né? Sabemos que nós estamos aqui apenas de passagem, que temos uma existência ainda eterna pela frente, e somos ainda pequeninos nessa jornada. A simplicidade, temos que ser simples, né? Deus, Jesus, na verdade, ele fez tudo, seus atos eram simples, né? As curas que realizou, o pão que deu aos famintos, não, uma palavra, um abraço, a simplicidade de Deus que transformava na sua época toda a humanidade e que deixou para nós esse legado. Então temos que ser simples de coração. Essa pureza que limpa a alma é o que nos vai ligar ao nosso Pai, à divina providência. A prece em ação, de palavras a atos de amor. A prece de Cáritas é mais do que uma oração. É um mapa para a elevação coletiva e um manifesto para a ação. Ela nos convida a sermos a estrela guia para o perdido, o consolo para o aflito e o reflexo da bondade divina no mundo. O verdadeiro legado de Cáritas é viver a caridade que ela nos ensinou a pedir. Então nós temos que colocar isso em prática no nosso dia a dia. Essa prece não são simples palavras lançadas ao véu, lançadas ao ar. São palavras profundas que Cáritas nos deixou e que temos que, ao recitá-la, ir colocando no nosso coração, na nossa vida. E com certeza, se nós seguirmos essa prece na sua essência, nós melhoraremos mais rápido do que nós estamos melhorando hoje, né? A caridade, a coletividade, a elevação ao nosso Pai. Que a nossa alma seja espelho. Então, finalizando a palestra de hoje, esse bate-papo, que nós possamos ser essa luz que o nosso Pai é para nós, possamos ser essa luz para os outros, para os nossos companheiros de jornada, para aqueles espíritos que ainda se encontram perdidos no plano espiritual, e que através da oração sejamos aquele farol, aquela luz necessária para que eles possam, através dos nossos exemplos, seguir e melhorarem. E que possamos deixar isso aos nossos familiares e àqueles que vivem conosco. Agradeço mais uma vez por estar hoje aqui falando um pouquinho da prece de Cáritas, que eu recito ela todos os dias, e que possamos sair daqui melhores do que entramos. E o que viemos buscar já recebemos aqui. O plano espiritual já colocou no nosso espírito o que viemos buscar. E que tenhamos um domingo salutar, um domingo de amor, um domingo de caridade ao próximo, e que voltamos aos nossos lares melhores e refletindo essa luz para todos que estão à nossa volta. Obrigado e bom domingo.